Crianças, bom dia, graça e paz, tudo bem com vocês? Como que foi essa semana? Muita lição na escola? Eu imagino como que deve estar sendo um pouquinho cansativo, né? Mas vamos continuar nos cuidando, que logo as coisas vão melhorar. E vamos voltar para a escola, como nós fazíamos, né? Vamos cantar uma musiquinha? O sabão lava o meu rostinho, lava o meu corpinho, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo ele pode apagar. Gostaram da musiquinha de hoje? Crianças, nós estamos aprendendo sobre os livros da Bíblia, certo? A primeira historinha que eu contei para vocês foi do primeiro livro da Bíblia. Alguém lembra qual que é? Gênesis, isso mesmo. E eu falei para vocês, eu contei a historinha da criação. Tem Gênesis, Êxodo, é o segundo livro da Bíblia. Foi a história de Moisés. Depois de Êxodo tem Levítico, Números e Deuteronômio. Só que eu não contei a história desses livros para vocês, porque é uma continuação da história de Moisés. Depois de Deuteronômio vem Josué. Lembra da história que eu contei para vocês das muralhas de Jericó, que foi muito legal? Tem Josué. Agora o próximo livro é Juízes. No livro de Juízes tem muitas histórias muito legais, mas eu separei uma história mais legal ainda, a que eu mais gosto do livro de Juízes, que é de... Aqui, ó. Olha aqui, gente. Vocês sabem quem é ele? Vou dar uma dica, ó. Ele tem várias trancinhas no cabelo. De quem que é? Esse rapaz aqui, ele se chama Sansão. Isso mesmo. Vocês já ouviram falar da história de Sansão e Dalila? Ainda não? Então presta atenção. Sansão era um jovem que ele conhecia Deus e ele tentava assim seguir os seus caminhos, tudo mais. Só que Sansão, ele era um pouquinho desobediente com os pais dele e um pouquinho teimoso também. Por mais que ele sabia que na Bíblia fala, né, que a gente não pode desobedecer ao nosso pai e nossa mãe, Sansão também sabia que não poderia desobedecer, mas ele desobedecia. Sansão, ele era muito forte, muito forte. Ele tinha uma força assim, ó, crianças, incrível. Ele fazia muitas coisas. Um dia, Sansão estava andando lá na vila, na cidade, ele estava andando, e aí ele conheceu uma moça, uma jovem, chamada Dalila. Na hora, o coração de Sansão disparou. Sansão se apaixonou por Dalila. Crianças, mas qual o problema de Sansão se apaixonar por uma moça? O problema é que Dalila, ela era do povo filisteu e Sansão era do povo de Israel. E os dois eram inimigos, eles não poderiam ficar juntos. E então foi aí que Sansão se apaixonou por Dalila. Ele foi até lá nos pais dele para contar. Vocês acham que os pais deles concordaram, ficaram felizes com a novidade, com a notícia de que ele estava apaixonado por uma filisteia? Não, crianças. Os pais dele aconselharam ele a não namorar com ela. Por mais que ela fosse bonita, mas tinha mulheres muito bonitas lá no meio do povo dele. E ele não precisaria namorar com Dalila. Só que Sansão, como ele era desobediente com os pais dele e teimoso, ele acabou
indo até Dalila. E todas as vezes que Dalila perguntava para ele: Sansão, me conta de onde vem a sua força? Sansão não falava, não falava, não falava. Teve um dia que Sansão, ele sentia tanta confiança em Dalila que ela tava fazendo carinho assim, ó, no cabelo dele, ó. Fazendo assim, ó, carinho, um monte de carinho no cabelo dele. E aí ele adormeceu no colo de Dalila. Mas sabe o que aconteceu? Dalila, ela não estava assim totalmente apaixonada por Sansão. Ela queria saber de onde vinha a força dele, porque ele derrotava todos os filisteus, ele derrotava, ele ganhava todas as guerras com a força dele. E então Sansão falou que a força que ele tinha vinha dos cabelos dele. Dalila falou: Sansão, a sua força vem dos seus cabelos? Sim, a força que eu tenho vem dos meus cabelos. No dia que eles forem cortados, eu não vou ter mais força. Eu não terei mais força nenhuma. Serei como qualquer outro homem. Dalila prestou muita atenção no que Sansão falou. E então Sansão adormeceu no colo de Dalila. Ele, tirou um cochilo, adormeceu. Nisso que ele adormeceu, Dalila foi até lá na outra sala e chamou os filisteus e falou: olha, a força de Sansão vem dos cabelos. Se vocês cortarem, ele não vai ter mais força. Foi então que um filisteu pegou uma tesoura aqui, ó. Pegou a tesoura e foi até onde Sansão estava. E Sansão estava dormindo. E então, muito quietinhos, assim, ó, silêncio. Ele foi lá e, ó, cortou o cabelo de Sansão todinho. Cortou as 7 tranças que Sansão tinha. Deixou Sansão praticamente sem nenhum cabelo. Olha isso, crianças, cortou tudo. E agora? O que será que ia acontecer? Quando o filisteu acabou de cortar o cabelo de Sansão, Dalila gritou: Sansão! Os filisteus estão entrando! Sansão rapidamente levantou e foi tentar enfrentar os filisteus. Só que Sansão percebeu que ele não tinha mais força nenhuma, que a força que ele tinha saído dele, porque o filisteu, ó, cortou os cabelos de Sansão. E agora, o que será que ia acontecer com Sansão? Dalila, ela foi uma traidora para Sansão, porque Sansão confiava, Sansão amava ela, e ela simplesmente traiu a confiança dele, entregou ele para o povo inimigo. E então o povo inimigo foi lá, furou os olhos de Sansão para ele parar de enxergar, porque ele não tinha mais força. E aí entraram muitos soldados no quarto e aí conseguiram pegar Sansão. Então furaram seus olhos, ele ficou cego e ele ficou preso com o povo filisteu durante muito tempo. Teve um dia que Sansão estava numa festa. O povo filisteu fez uma festa muito grande. Tinha muita gente nessa festa, muita gente. E então Sansão estava lá porque o pessoal queria rir dele. Os filisteus chamaram ele porque eles queriam rir, eles queriam tirar sarro, eles queriam fazer piadas com Sansão, porque eles achavam que Sansão estava derrotado. Mas, com o passar do tempo, o cabelo de Sansão ele foi crescendo de novo.
Só que eles não se atentaram a um detalhe. Sabe qual que foi? O cabelo de Sansão. O cabelo de Sansão começou a crescer de novo. Começou a crescer. E eles não tinham percebido isso. A força de Sansão estava onde? Vocês se lembram que eu falei? A força de Sansão estava nos cabelos dele. Isso mesmo, crianças. A força de Sansão estava nos cabelos. E o povo filisteu, eles não se atentaram que o cabelo de Sansão estava crescendo. Com isso, a força dele voltou. E então, ali, triste, Sansão pegou e fez uma oração para Deus, pedindo que Deus devolvesse pelo menos mais uma vez a força dele, para que ele derrotasse todos os inimigos. E naquele momento, ele sentiu que a força dele voltou. Os cabelos dele já estavam compridos de novo. E aí, tinha um menininho lá no palácio, olhando a festa. Então, ele chamou o menino, falou: ei, vem cá, me faz um favor? Me coloca entre as duas colunas do palácio. Aqui no palácio tem duas colunas. Me coloca no meio delas. E aí falou pro menino: e saia daqui de dentro. Não fique aqui. Saia daqui, porque esse lugar todo vai desmoronar. Todo esse lugar vai cair. E então Sansão fez a oração para Deus e com toda a sua força ele gritou que todo o povo filisteu seria derrotado naquele momento. Então ele empurrou. No momento que Sansão empurrou, as colunas do palácio caíram. E com isso, todo o palácio caiu, matando todos os filisteus, principalmente aqueles que estavam zombando dele. Crianças, essa história foi bem pouquinho mais triste, né? Porque Sansão acabou morrendo junto com o povo filisteu. Mas o que eu quero dizer para vocês com essa história? A gente tem que tirar uma lição muito importante nessa história. Para nós sempre ouvirmos o nosso papai e a nossa mamãe. Porque por mais que eles briguem com a gente, eles sempre querem o nosso melhor. E isso também é com Deus. Deus é o nosso Pai Celestial e Ele sempre quer ver a gente melhor, Ele sempre quer ver a gente bem, Ele sempre quer ver os filhos dele bem. Então, se nós desobedecemos a Deus, nós vamos nos afastar dele. E nos afastando dele, pode acontecer o que aconteceu com Sansão. Ele desobedeceu a Deus, ele desobedeceu o papai e a mamãe. Olha o fim dele, olha o que aconteceu com ele. Se nós desobedecemos a Deus, se nós desobedecemos o nosso papai e a nossa mamãe, nós podemos ter consequências muito sérias lá na frente. Não vou falar para vocês que nós vamos morrer por conta disso. Não, não é isso que a tia Jé tá falando. O que a tia Jé quer falar para vocês, explicar para vocês, é que uma desobediência, uma teimosia que a gente tem pode nos prejudicar e muito. Por exemplo, se você é desobediente na sua casa com seu pai e com a sua mãe, você não fica de castigo? E castigo não é uma coisa ruim? É muito ruim. Então isso é uma consequência da sua ação, da desobediência. Então é isso, crianças. A mesma coisa aconteceu com Sansão. Então que nós sejamos sempre prudentes, que nós sejamos sempre sábios e que nós possamos sempre estar obedecendo a Deus, obedecendo o nosso pai, a nossa mãe, para que a gente viva muito bem aqui na terra e não tenha o mesmo fim que Sansão teve, não é mesmo? Gostaram da historinha de hoje? Eu achei ela muito legal, apesar de ser um pouco triste, mas eu gostei. E vocês? Gostaram? Então é isso, crianças. Na próxima semana, nós vamos conhecer a história de Ruth.
nós vamos conhecer a história de uma mulher da Bíblia. É a primeira vez que eu vou contar uma historinha de uma mulher, né? Aqui da Bíblia. Então, o próximo livro é o livro de Ruth. E nós vamos contar a historinha dela, tá bom? Então é isso, crianças. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Deus abençoe vocês. Um grande beijo no coração. Graça e paz. E tchau, tchau. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Antes de nascer foi escolhido por Deus para livrar o povo de Israel dos filisteus. Se tornou muito forte, mais que um leão. Venceu 1000 homens com um osso, não tinha nem espada não. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas ele não ouvia o conselho dos pais, das mulheres filisteias ele foi atrás. E ao invés de juiz do povo de Deus, foi jovem sem juízo, só seguia os desejos seus. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. E por Dalila ele se apaixonou, e o segredo de sua força para ela contou. Cortaram seus cabelos e o fizeram mal, e Sansão perdeu sua força, se tornou como alguém normal. O fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho de um feijão. Mas arrependido a Deus Sansão orou, Deus ouviu e sua força logo restaurou. As colunas do templo de Dagon ele derrubou e os filisteus derrotou. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração. Sansão, o fortão do cabelão, que pediu a Deus novamente coração.